Olá pessoas, olá quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje, novamente, vocês já sabem, é dia de American Horror Story. Só que dessa vez eu só vou falar teoria, porque quem não tá sabendo, o último episódio é o episódio da semana que vem. Essa temporada só vão ter 9 episódios e segundo Ryan Murphy, esse 8º episódio teve uma grande pista de qual vai ser o tema da 10ª temporada. Então vamos bater um papo sobre as coisas como pode acabar essa temporada e o que pode vir na próxima temporada. E falando sobre teorias, se você gosta de compartilhar suas teorias, suas opiniões e discutir sobre o episódio que você acabou de assistir de American Horror Story, tem uma comunidade lá no Amino, que é o American Horror Story BR, que você encontra o link aqui na descrição e você pode entrar lá e fazer suas postagens à vontade, para todo mundo teorizar junto. Falando nisso também, você pode me seguir lá no Instagram do Quarto Setor, é @Quarto Setor, pra gente também bater um papo e você me acompanhar na minha vida, nos meus chiliques e nos meus perrengues. Por exemplo, ontem, que aqui em casa tava sem água, porque na minha cidade tá tendo rodízio. Mas enfim, vocês não estão querendo saber sobre isso agora. Agora é a hora de falar de American Horror Story. Nesse episódio não aconteceram muitas coisas impactantes. Foi meio que uma continuação de tudo que a gente já estava vindo. Uma preparação pro episódio final que eu espero que seja bom, porque 9 episódios é muito pouco, mas enfim. A gente viu a Donna e a Brooke chegando no acampamento Redwood. A gente viu uma nova jornalista, que é a Stacy, aparecendo, fazendo uma matéria sobre os acontecimentos do acampamento. A gente viu também o Benjamin e o Richard se encontrando, tendo uma pequena batalha, a Margaret aparecendo e falando sobre os planos dela, que o plano da Margaret é matar todos os musicistas que aparecerem ali pro festival, para tornar o acampamento Redwood em um ponto turístico, assim como outros pontos turísticos acontecem quando um músico morre em determinado local. A gente viu também um pouco do psicológico da Montana quando Benjamin culpa ela em ter influenciado Richard Ramirez a se tornar o que ele é hoje. Então ela faz um discurso muito interessante, dizendo que todo mundo culpa as mulheres pelos homens que têm problemas psicológicos. É a mãe que não deu carinho, é a namorada que terminou com ele, é a esposa que não dá amor suficiente, e ninguém culpa a própria pessoa, que é o próprio homem que tem algum problema. Então foi um discurso muito interessante. A parte não interessante foi aquele pequeno relacionamento da Montana com o Trevor, que eu acho que os dois não têm nenhuma química até hoje, mas pelo menos ela não tá junto com o Xavier, então já tá ótimo por aí, porque os dois também não combinavam nem um pouco. E foi basicamente isso que aconteceu no episódio, terminando com o Benjamin encontrando a mãe dele e o irmão dele, e aí eles ficando ali na outra margem do lago. Foi isso. Agora então, vamos falar sobre as teorias, porque tem algumas coisas muito importantes pra gente discutir. Falando sobre o que pode acontecer nesse 9º episódio, nesse final de temporada, tem um negócio acontecendo que eu não sei que pode significar isso, mas presta atenção. Normalmente nas temporadas de American Horror Story, eles pegam casos reais que aconteceram e misturam no enredo da série. Lá na primeira temporada teve o caso da Black Dahlia, que é um caso extremamente conhecido nos Estados Unidos, de uma atriz que foi morta e tudo mais, e eles inseriram essa personagem dentro da temporada, lá na Murder House. Porém, nesta 9ª temporada, eles estão matando pessoas famosas de formas que eles não morreram na vida real. Por exemplo, nesse episódio que o Bruce matou a Mary Kay. A Mary Kay é a consultora lá de maquiagem, com um carro rosa e tudo mais. A mulher não morreu assim. Ela morreu, na verdade, lá em 2001, de causas naturais. Então, por que eles mataram ela dentro do carro rosa dela de uma forma que não foi a real? Assim como o Kajagoogoo e todo mundo lá, que eu não sei nem pronunciar esses nomes. Eu tô achando essa coisa muito esquisita. E tem uma teoria por trás disso tudo. Lembra lá no começo da temporada que tava todo mundo, inclusive eu, teorizando que isso seria uma espécie de reality show, que não seria verdade, que em um determinado momento eles iriam cortar e todo mundo seria personagem, coisa do tipo? Eu acho que pode ser realmente isso e a gente tava certo. Por quê? No teaser do 9º episódio, aparece um trechinho assim de 5 segundos ou menos da Brooke dando uma entrevista. E se ela for realmente a final girl dessa temporada, ou seja, a única sobrevivente, ela pode contar essa história da forma que ela muito bem entender. Então talvez tudo isso que a gente esteja vendo nesses 8 episódios sejam na verdade a interpretação dela. Inclusive, ela pode estar contando errado, por isso que tem tantas mortes que não aconteceram na vida real. A Mary Kay não morreu desse jeito, o Kajagoogoo, sei lá como é que é o nome, também não morreu desse jeito. Ela pode simplesmente estar contando mentiras. Inclusive, ela pode ser a verdadeira assassina e estar culpando todo mundo que tá morto, pra ela não ser presa, agora que ela tá solta.
Faz sentido. Inclusive, claro, vale mencionar que como vai ter uma entrevista, provavelmente, é possível que a Lena Winters apareça para fazer essa teoria. Mas, normalmente, quando tem pessoas presas, espíritos presos num lugar, igual aconteceu na Murder House, igual aconteceu no hotel, quem aparece é a Billie Jean, aquela médium também interpretada pela Sarah Paulson. Então, se a Sarah for aparecer ali, não sei qual personagem ela vai fazer. Mas uma das duas, provavelmente. Segunda coisa que as pessoas já estão teorizando é que a gente vai ter um pulo temporal para 2019. Porque uma das pessoas da equipe técnica de maquiagem estava concorrendo a alguma coisa com essa temporada e eles publicaram que eles fizeram maquiagem para os anos 40, anos 70, anos 80 e 2019. Só que a gente não viu 2019 ainda, então a gente não sabe se isso vai aparecer ou se foi somente um erro. É difícil ser um erro. Então, provavelmente nesse 9º episódio a gente pode ter um pulo temporal. O que também pode significar que a gente vai ver o Bob, o filho do Mr. Jingles, já mais velho. Inclusive, lá no teaser, a gente viu o Finn, que é aquele ator que já apareceu em outras temporadas, entrando lá no acampamento, encontrando a Montana e o Trevor, e tem muitas pessoas dizendo que ele pode ser o filho do Benjamin, já crescido, e voltando lá para poder investigar o que aconteceu com o seu pai. Ok, então fizemos essas teorias para como vai terminar a 9ª temporada. Já deixa aqui no comentário pra mim se você acredita que a Brooke é a Final Girl enganando todo mundo e se você acredita que a gente vai ter um pulo temporal e ver o filho do Mr. Jingles. Agora a gente vai falar quais são as possíveis pistas do que vai acontecer na 10ª temporada. O Ryan Murphy falou que existem 2 pistas dentro desse episódio porque ele ainda tá dividido entre 2 temas para a 10ª temporada. Ele ainda não sabe exatamente qual vai ser. Então existem 2 possibilidades pra gente encontrar aqui dentro, e a primeira delas que eu quero analisar foi uma cena que eu fiquei muito confuso. Aquela cena do Mr. Jingle sentado dentro do barco quando ele é puxado por um fantasma em decomposição para dentro da água. A primeiro momento a gente pode acreditar que era o irmão dele puxando ele, mas isso não faz sentido. O corpo do irmão dele não ficou dentro da água, eles tiraram. Então por que o fantasma estaria em decomposição, cheio de algas e essas coisas? Não faz sentido ser o irmão dele. Então a segunda possibilidade é que seria o Chet, que foi realmente largado dentro da água. Só que isso também não faz sentido porque a gente já viu o fantasma do Chet e ele não estava em decomposição daquela forma. Então, quem é aquela pessoa? Quem é aquele monstro do lago que puxa o Jingles para baixo? É por isso que eu acho que talvez seja uma pista. E isso se conecta muito com a fala daquela jornalista, a Stacy, porque ela comenta com a Donna e com a Brooke sobre uma coisa chamada cryptids, que são aqueles animais de lendas urbanas. Então, chupacabras, pé grande, yeti, monstro do lago Ness, alienígenas. Ela fala que os anos 70 eram muito voltados para isso e que agora os anos 80 era mais voltado para serial killers. Então essa fala dela, falando de monstro do lago Ness e tudo mais, misturado com esse cara que puxou o Jingles, pode ser uma espécie de pista no caso, pode ser uma espécie de pista de que o tema da 10ª temporada pode ser esses cryptids, ou seja, animais de lendas urbanas. Só que se isso for acontecer realmente, eu acho que vai ter um twist aí pra dentro dessa narrativa. Porque American Horror Story não trabalha com monstros e coisas sobrenaturais dessa forma. Eles trabalham com pessoas sendo os monstros por trás de tudo. Então mesmo que a gente tenha elementos de satanismo, de bruxas e tudo mais, quem tá fazendo as coisas ruins são sempre os seres humanos. Por causa disso, se o tema da próxima temporada for realmente os animais de lendas urbanas e coisas do tipo, ou mesmo alienígenas, por trás de tudo isso pode ter uma pessoa fazendo, sei lá, testes genéticos híbridos, igual lá em Asylum que o Dr. Arden estava fazendo aqueles híbridos. Então o chupacabras, o yeti, o pé grande, ou mesmo os alienígenas, a gente descobrir que na verdade é uma pessoa por trás disso tudo criando essas criaturas por algum motivo macabro. Agora, por mais que essa teoria esteja ficando bem famosa nos grupos de discussão, a gente tem que pensar que nas últimas temporadas, todas as vezes que a gente teve alguma pista sobre o tema das próximas, foi uma coisa muito sutil. Foi um brinco com um elefante de circo, foi uma pessoa correndo com uma vassoura que fez conexão lá com Coven. Então foram coisas muito jogadas aleatoriamente. É por isso que eu tô acreditando mais na segunda teoria, que é aquele momento do Richard Ramirez falando com aquele membro da equipe técnica da banda,
O cara abre uma maleta e a gente vê vários utensílios de prata, inclusive uma cruz de prata. É claro que a primeira coisa que vem na cabeça vendo essas coisas de prata são lobisomens, o que conectaria novamente com animais de lendas urbanas. Mas uma coisa interessante é que a cruz de prata é muito utilizada para exorcismos. E se a gente for observar, um dos anéis tem o desenho de um anjo e o lá de cima tem o desenho de uma caveira com 2 machados. Então, mais simbolismos que podem indicar essa questão religiosa de exorcismo, demônio e anjos. E é muito louco a gente parar pra pensar que American Horror Story, durante essas 10 temporadas, não teve uma temporada focada em possessões e exorcismos, porque esse é normalmente o tema dos filmes de terror. A gente até teve uma possessão aqui, um exorcismo ali, igual lá em Asylum, mas não foi o tema principal da temporada. E isso é uma coisa muito estranha de perceber. Será que a 10ª temporada vai ter essa pegada mais clássica do filme de terror? Mas é isso, gente. Essas foram as 4 teorias desse vídeo. As 2 primeiras sobre como vai terminar a 9ª temporada e as 2 últimas sobre qual pode ser o tema da 10ª temporada. Se você tem uma teoria completamente diferente do que eu falei, coloca aqui nos comentários e aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a continuar crescendo. Se você gostou do vídeo de hoje, clica no gostei, te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito e quem puder também, dá uma olhadinha nos nossos links, tem várias coisas interessantes aqui embaixo. Mas é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! É o último episódio da temporada.